Buenos días, hermanos. Invito a todos a abrirmos el libro de Jonás. Estaremos considerando a partir del capítulo 1. Como bien ha dicho nuestro pastor Javier, vamos a empezar una nueva serie en ese libro de Jonás. Y es un libro que muchos de nuestros niños y niñas conocen. A ellos le encantan la historia del profeta que ha sido tragado, engolido por un pez. El profeta que huyó de Dios, pero creo que hay mucho más cosas que eso en el libro de Jonás, mucho más que Dios quiere enseñar a nosotros y es lo que pido a Dios para que esse livro seja de bendição a cada um de nós outros, assim como está sendo para mim na preparação, que seja também para a igreja, que podamos sacar perlas, tesouros preciosos e conhecer cada vez mais nosso Senhor. A misericórdia e a graça de nosso Senhor por meio de esse livro. Assim que invito a los hermanos a abrirem no livro de Jonás, que em teoria eu já deveria haver aberto. Vou ler de los versículos de 1 a 3 e depois da leitura oraremos e empiezo com a exposição do texto bíblico. Assim que, Jonás, capítulo 1, déjame confirmar se estou gravando. Por precaução. Jonás, capítulo 1, versículo de 1 hasta o versículo 3. Vino palavra de Jeová a Jonás, hijo de Amitai, dizendo: Levanta-te e vê a Nínive, aquela grande cidade, e pregona contra ela, porque ha subido sua maldade delante de mim. E Jonás se levantou para huir de la presença de Jeová a Tarsis, e descendeu a Jope, e hallou na nave que partia para Tarsis, e pagando su pasaje, entrou em ela para ir-se com eles a Tarsis, lejos de la presença de Jeová. Hasta aqui a palavra do Senhor, hermanos. Vamos cerrar nossos olhos, vamos orar. Deus Santo, Padre maravilhoso, estamos aqui hoje, Deus, nesse culto para alabarte, para adorarte, Deus, para dar-te a honra, a glória que é devida a ti. E nesse momento estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor, essa palavra poderosa que o Senhor derraste, que o Senhor derraça a nós, Deus. Te pido agora que o Senhor, por meio do Espírito Santo, abra nossos corações, abra o coração de cada um de los hermanos que estão aqui. Que o Senhor converta corações, que o Senhor traga vida a los muertos, a los espiritualmente muertos, Deus. E que o Senhor firme cada vez mais a fé de aqueles que já são tus hijos, Deus, já são elegidos, amados por ti. Que nós outros podamos ver tu misericórdia, tu graça, tu amor por meio do livro de Jonás. Que o Senhor bendiga cada um dos irmãos que estão aqui, bendiga aqueles que nos seguem em seus hogares. Que o Senhor hable conosco. Tenha misericórdia de nossas vidas. Utilize minha vida como um instrumento em tus manos, Deus, para que tu seja glorificado nesse dia. Tu seas soberano e que tu Espírito Santo hable conosco. É o que desejamos em nome de Jesucristo. Amém. Amém, hermanos. Aqui estamos, então, no livro de Jonás. Não é muito difícil para nós pensarmos em coisas que nos gusta ser, que nos encanta ser, que são placenteiras para nós. Creio que em algum momento, em uma escola bíblica ou em alguma outra predicação, já he comentado com os irmãos que me encanta ler, me encanta ouvir músicas, me encanta jogar videojuegos. São coisas que quando tenho um rato de tempo, quando tenho um rango de tempo, me encanta fazer essas coisas. São placenteiras, agradáveis. Pero há coisas também que são buenas, são corretas, são justas, pero a nós não agrada nada em fazer elas. Alguns, por exemplo, podem pensar em coisas como limpar a casa, lavar varilhas. São coisas que devemos fazer. Não há como huir dessas coisas. Há que fazer essas coisas. Para outros, o emprego, quizá não te guste o emprego que tu tienes, pero há que trabalhar. É de onde vem o sueldo nosso.
Então, há coisas em nossas vidas e todos nós temos nossos próprios exemplos personais de coisas que devemos fazer, que são justas, pero não agrada em nada. O que vamos ver a partir de hoje é a história de um homem que ha sido chamado a fazer algo justo, correcto, bueno, que deveria ser hecho, pero a ele não gostava nada essa faena, e por não gostar dessa faena, foi hasta as últimas consequências para não fazer. Não temos muitas informações de quem é o profeta Jonás, e por supuesto que estou falando desse homem. Não temos muitas informações de profeta Jonás, hijo de Amitai, como empieza aqui o livro dele. Há uma referência ao nome de profeta em 2º livro de Reis, capítulo 14, que ajuda a ter um pouco do contexto da época em que Jonás viveu. Jonás ha sido um profeta do reino de Israel, o reino do norte. Nesse tempo, o reino já estava dividido em reino do norte, reino de Israel, e reino do sul, o reino de Judá. E desenvolveu seu ministério em los dias do rei Jeroboam II. Era um tempo de grande expansão territorial de Israel. Muitas conquistas em guerras, incluso essas expansões territoriais han sido profetizadas por Jonás. É isso que nos habla esse segundo livro de Reis, capítulo 14. Então, era um tempo de grande poder militar, um tempo de prosperidade, um tempo de crescimento e expansão, pero aún assim, muito pecado em la nação de Israel. Havia muita idolatria, muito sincretismo religioso, ou seja, mezcla de religiões em los dias do rei Jeroboam. Era um tempo que a adoração que deveria ser hecha no templo de Jerusalém já não estava sendo mais hecha ali. Además, estavam celebrando, os israelitas celebravam as festas solenes, queimavam incenso a 2 becerros de ouro nesses dias. E já conhecemos todas as histórias que têm que ver com becerros de ouro e esse povo que desejava ídolos e hacía becerros com muito mais de que deveria fazê-los. Então, nós estamos falando de uma época que aún assim próspera, falando financeiramente ou territorialmente, falando de expansão territorial, aún assim muito pecado nesta nação. Então, se tu eras profeta de Israel, nesses dias, assim como Jonás era, havia muita faena para ti. Muitas coisas para ser, muitas coisas para arreglar. Jonás, então, vivia na vida dele, trabalhando, muitas coisas por fazer, muitas preocupações, hasta que temos aqui o versículo 1, vino palavra de Jeová a Jonás, hijo de Amitai. Antes de continuar com a exposição especificamente do texto, creio que é importante nós fazermos um pequeno apunte aqui com respeito ao livro como um todo. Muitas pessoas durante a história, incluso nos dias de hoje, han dudado e dudam de los acontecimentos que há aqui no livro de Jonás. Há que reconhecer que o livro trata de coisas que são um pouco raras para nós. Um profeta que é estragado por um pez, que é engolido por um pez. Um pez que sobrevive por 3 dias com um profeta indigresso dentro dele. As pessoas recordam dele, se recordam de Jonás, mas não se recordam de pobre pez. O profeta que sobrevive 3 dias dentro do pez, uma cidade que se converte com o pior sermão já predicado e registrado na história. Uma história de uma planta que cresce e morre repentinamente. Sim que há algumas coisas que são muito raras para nós aqui, nesse livro. Todos esses elementos
sensacionales. Hicieron com que muitos dissessem que o livro de Jonás é uma ficção. É uma alegoria, é uma parábola, é uma ilustração, vários nomes para dizer, afinal, que não é verdade as coisas que há aqui no livro. Pero, hermanos, nós não creemos assim. Creemos que é verdade. E há algumas evidências que nós podemos sacar do próprio texto aqui, porque o livro empieza dizendo que vino palavra de Jeová a Jonás, hijo de Amitai. Se o propósito do livro é ser uma ficção, se o propósito do livro é ser uma parábola, uma alegoria, qual é o sentido de falar do nome do padre do profeta? Dá igual. É uma alegoria, é uma ficção, por que falar do nome do padre do profeta? Não hacía falta nem falar do nome do profeta em si, pero vamos dar um personagem para essa história, pero falar do padre do profeta? Por que o escritor hace isso? Hace porque não é qualquer Jonás. É um Jonás conhecido para as pessoas de Israel. É Jonás, hijo de Amitai, profeta de Israel, do reinado de Jeroboam II. Há uma evidência aqui da historicidade do profeta. Um segundo ponto, que é uma defesa à realidade dos hechos que há aqui no livro, é que nós não vemos, exceto por essa referência ao nome do profeta em segundo Reis, não há outra referência ao profeta no Antigo Testamento, exceto no livro, por supuesto. Pero no Novo Testamento há por lo menos 4 citações de Jesucristo ao livro de Jonás. Jesucristo hace analogias com a vida del profeta. Jesucristo relaciona os 3 dias que Jonás estuvo dentro del pez, no vientre del pez, com ele mesmo hablando de que estaria 3 dias no vientre de la tierra. Jesucristo habla que a conversão de los ninivitas seria juízo e condenação para os fariseus e escribas que deseavam ver alguma señal miraculosa de ele. Se livro é uma ficção, qual é a força do argumento de Jesucristo? Porque Jesucristo utilizaria um livro que é ficção. Há tantos livros que são reais nas Escrituras. O problema da maioria de pessoas que dudam da veracidade de los hechos que temos aqui, o problema não é com o livro em si, hermanos, é com Deus. O problema das pessoas é com Deus. Creem que é demasiado difícil para Deus manter um homem vivo dentro de um pez. Creem que é por demasiado difícil para Deus converter na cidade. Pero, que seria por demasiado difícil para Deus, o Senhor Jeová, Deus de los cielos, que hizo el mar e a terra? Palavras de Jonás, versículo 9 desse capítulo. Seria por demasiado difícil para o Senhor que criou todo o cosmos a ser uma planta crescer? Nós somos nécios em pensar que esses eventos que há aqui são coisas normais, naturais. Não são. São coisas extraordinárias, miraculosas, sobrenaturais. Mas nosso Deus é especialista nesse assunto. Então, não dudemos da realidade dos livros, do livro de Jonás, assim como não dudemos das escrituras, porque há coisas que para nossa mente nesse mundo não funcionam bem. Nosso Deus é superior a todas as coisas que há aqui. Se creemos nele Deus revelado nas escrituras, não há por que dudarmos desse livro. Assim que volvemos então ao texto. Creyendo então que todo o que há aqui é verdade, podemos volver então a ser a exposição do texto que temos aqui, hermanos. Eu dividi esse sermão em 4 pontos. Então, vou comentar desses 4 pontos. Terminando os 4 pontos, haré as aplicações a nós e a conclusão desse sermão. O primeiro ponto que me gostaria de falar com os hermanos é que a palavra de Deus tem poder em nós. Primeira coisa, a palavra de Deus tem poder em nós. Versículo 1 empieza dizendo: vino palavra de Jeová. Hasta aqui, algo muito comum. Outros profetas também empiezam da mesma maneira.
Palavra de Jeová que vino a Oséias. Palavra de Jeová que vino a Joel. Assim mesmo falou Jeová, me dijo Jeová. Hasta aqui, nada, não temos nada raro no hecho de Deus hablar ao profeta, anunciar sua vontade ao profeta, dar uma missão ao profeta. Pero, de la mesma maneira que isso é uma expressão comum aos profetas, também é um padrão de las Escrituras, que quando Deus habla, algo passa. Quando Deus habla com nós, algo passa com nós, irmãos. Sempre assim. Não há neutralidade no anúncio da palavra de Deus. Quando Deus habla, ao ouvir a palavra de Deus, isso sempre generará uma resposta do oyente. Ou uma resposta positiva, ou uma resposta negativa. Não neutralidade. Ao predicar o evangelho, ao ouvir a palavra de Deus, ao predicar a outras pessoas, dá igual seja no tempo de Jonás, dá igual seja nos seus dias, dá igual seja no futuro, antes de hasta o dia de la venida de nosso Senhor, obedeceremos à vontade de Deus ou desobedeceremos. Ou abraçaremos o que Deus ha dicho a nós, ou rechazaremos. Ou aceptaremos o Evangelho, ou não aceptaremos o Evangelho. Ou estamos com Deus, ou estamos contra Deus. Não há imparcialidade, não há neutralidade. O Evangelho sempre causará divisão. A predicação da palavra sempre causará algum tipo de divisão. É poder e olor de vida para aqueles que se salvam, pero muerte, olor de muerte e loucura para os que se perdem. A palavra de Deus é como a saeta que sempre dará en el clavo, tem um objetivo claro, não vuelve vacía, sino que hace todo lo que Deus quer que seja hecho. Pensa nisso todas as vezes que tu estás aqui ouvindo a predicação. Pense nisso todas as vezes que tu estás lendo as escrituras em tu casa. Pense nisso todas as vezes que vas predicar a outra pessoa. A palavra do Senhor é poder em nós. Assim que, se está ouvindo a predicação, se está lendo as escrituras, pense como isso afeta a ti. Qual é a tua resposta a lo que oyes? Temos o hábito de, como me gostaria muito que minha irmãocita estivesse aqui nesse dia para ouvir essa predicação. Não. Se Deus habla com nós, individualmente. A palavra do Senhor é poder. Poder para criar todas as coisas que há no universo, poder para cambiar vidas, poder para ressuscitar corações espiritualmente mortos. Essa é a palavra de Jeová que vino a Jonás. Essa é a palavra de Jeová que vem a nós. E por supuesto, não? Quando falamos da palavra de Deus, da vontade de Deus, nós que somos crentes, nós que somos cristianos, sempre a palavra do Senhor é boa, não? Sempre a vontade do Senhor é agradável. As escrituras hablam que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Por que não desearíamos ser a vontade de Deus? Bueno, vamos perguntar ao profeta. Que Deus pede ao profeta? Que Deus pede para que Jonás haga? Versículo 2. Levanta-te e vê a Nínive, aquela grande cidade, e pregona contra ela. Ou, em outras palavras, e predica contra ela. Segundo ponto do sermão de hoje é: a vontade de Deus é buena, é perfeita, é agradável, pero quizá não seja para nós. Vou repetir. A vontade de Deus é buena, perfeita e agradável, pero quizá não seja para nós. Deus pede para que Jonás ponga-se em marcha em direção a Nínive para pregonar e predicar contra ela. Nínive era a grande e poderosa capital do Império Assírio. Provavelmente, nos dias de Jonás, a Assíria foi o maior, mais poderoso e mais poblado império da terra.
Cerca de 40 anos depois, Deus utilizaria o Império Assírio como instrumento em suas mãos para trazer juízo ao Reino do Norte, o Reino de Israel, por causa de seus pecados. Pensemos na grandeza desse império. Seria equivalente a Deus pedir a algum de nós outros para, mira, vas predicar em Tóquio, Nova York, Los Angeles, ou qualquer outra grande cidade poderosa que há nos dias de hoje. E quando estou falando para pregar nesse sítio, não estou falando de vou na igreja predicar o evangelho ali nessa cidade, me encantaria ser isso. Não. Vas na praça pública desse sítio, onde há mais pessoas e predica ali. Às vezes, o que Deus está pedindo aqui ao profeta não parece muito agradável. Sejamos sinceros. Não parece algo muito agradável a vontade do Senhor. Ademais, o mensagem que deveria ser predicado tampouco era com respeito a coisas que nos encanta falar. Não é sobre o amor de Deus. Não é falar sobre a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus. O texto é muito claro ao dizer que é para pregonar contra ela. É para pregonar contra Nínive. Era para levar uma mensagem de juízo e reprobação a los ninivitas, pois a maldade de eles estava delante do Senhor, completamente evidente a los ojos de Deus. E se há algo em la história humana, e se há algo em nossa história que descreve bem os assírios, seguramente é a maldade deles. Há miles e miles de documentos que falam como eles eram conhecidos por la crueldade que tratavam os pueblos conquistados. Utilizavam as mais terríveis torturas para intimidar as outras nações e a los rebeldes que eram escravizados por eles. O profeta Naum, dos livros depois do profeta Jonás, quando descreve a cidade de Nínive, descreve ela como sanguinária, llena de violência, mentira, maldade, cidade onde as pessoas que viviam ali tropeçavam em los incontáveis corpos, em las montanhas de cadáveres que eram derradas em meio de las calles para intimidar as outras nações. Naum chega a comentar de bebês de outras nações que eram aplastados, estrellados de las maneiras mais terríveis possíveis. Esses homens, os assírios, han sido responsáveis por el desaparecimento de 10 tribos de Israel. Era uma das táticas de conquista deles era invadir as nações e mesclar as nações com outras nações para que a nação conquistada perdesse a identidade cultural, a identidade religiosa deles. Dessa mescla en el reino de Israel, o reino do norte, que saem os chamados samaritanos, os conhecidos samaritanos que vemos en el Nuevo Testamento, en los dias de Jesús. Em resumo, hermanos, os assírios eram terríveis. O que vemos aqui, então, é Deus ordenando que Jonás vaya a la peor nação de su tempo, a las peores gentes de su época e predique el peor e mais difícil sermão, mais difícil mensagem que pode ser predicado, mensagem de juízo. Aqui está Jonás, aqui está tu contrato de trabalho, aqui está la tarea, tu cronograma, levanta-te e que vaya bem. Assim de sencillo. É agradável a vontade do Senhor? Não, hermanos. Para nós outros, não. Para nada. Não é sencillo a faena de Jonás. Não é fácil. O objetivo de Deus é a madurez espiritual de su pueblo, o crescimento em piedade e crescimento em santidade de su pueblo, de sua igreja. E para isso, muitas e muitas vezes temos que lutar contra nossos próprios desejos. Há uma pelea constante, muitas vezes, entre a vontade de Deus para nós
y los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestra naturaleza. Não é sencillo ser cristiano nos dias de hoje, hermanos. Assim como não era sencillo ser do povo de Israel nesses dias. Ser cristiano nos dias de hoje não é como estar de vacas em um resort. Las personas, tu serás odiado por las gentes. As pessoas te odiarão só porque tu hablas que és cristiano. Pero aún assim, deve amar a seus inimigos, dar la outra mejilha, renunciar a relacionamentos, noviazgos que não são bíblicos, tomar tu cruz, abrir mão de amistades, buscar a paz com todos, estimar a todos os outros demais como superiores, honrar a los demás mais que a usted mesmo, ser paciente na tribulação, perseverantes na oração, servos uns de los outros. Nada de isso é natural. Nada de isso vem de nós mesmos. Por isso, não é sencillo, não é agradável a nossa natureza. Necessitamos de algo externo a nós que cambie nosso coração, que cambie nossas vidas para viver de acordo com as demandas e os imperativos bíblicos. Não vem de nós. Não é agradável para nós, assim como não era agradável para Jonás. E Jonás, por não ser agradável a ele, reaccionará ao pedido do Senhor. Como? Versículo 3. E Jonás se levantou. Se levantou. Guai, perfeito. Se o texto para aqui, perfeito, que homem obediente. Porque no versículo 2, Deus liga a Jonás e habla, levanta-te e vê a Nínive. E liga em versículo 3. E Jonás se levantou. Pensamos que és um homem obediente, pero para huir da presença de Jeová. No, Jonás, que estás haciendo? Como puedes? A leitura natural do texto nos levaria a pensar que Jonás se levantou para fazer o que Deus pediu, para fazer a vontade de Deus, pero de maneira sarcástica, quase satírica, irônica. O texto é direto em falar da desobediência do profeta. É tão direto o texto, e chega a ser gracioso isso, que no original, no hebreu, não há essa conjunção que empieza o versículo 3. Não há e Jonás se levantou, ou em outras traduções, pero Jonás se levantou. O texto original é mais direto aún, e quer passar essa mensagem. Versículo 12, levanta-te e vê a Nínive. Versículo 3, Jonás se levantou para huir. Assim sem mais. Jonás não pensou duas vezes. Não tentou interpretar de alguma maneira espiritual o que Deus está dizendo. Não. Quizá Deus queira dizer outra coisa. Quizá eu não entendi muito bem a palavra de Deus. Não pensou duas vezes, irmãos. Jonás se levantou para desobedecer a Jeová. Jonás huyó. Jonás desafiou a Jeová. Simplesmente a Jonás não lhe gostou a vontade de Deus, não lhe gostou para nada. Pero Deus quer ensinar algo ao profeta, Deus quer ensinar algo à la gente de Israel por meio da vida do profeta e, por supuesto, também quer ensinar algo a nós também. Assim que, o ponto 3 desse sermão é: Deus tem um plano redentor para as nações. Deus tem um plano redentor para as nações. E quizá esse ponto para nós é óbvio, mas não era para Jonás. Se não fora suficiente que Deus pedir a ele que vaya a la peor nação de seu tempo, a las peores gentes, e predique o pior mensagem que pode ser predicado, además de isso, Deus pedir para que um israelita predique a los ninivitas e não a los de Israel, para muitos daquela época era algo impensável, algo completamente impensável. Há predicações a outras nações no Antigo Testamento. Há juízos a outras nações no Antigo Testamento. O próprio profeta Naum, que utilizei como exemplo aqui,
habla de Nínive como em um contexto de condenação, de juízo a los ninivitas. Pero há uma distinção muito evidente aqui entre o trabalho de Jonás e o trabalho de todos os outros profetas. Todos os outros profetas predicavam para Israel. Os profetas hablavam de juízo e condenação de las naciones enemigas del pueblo de Deus para consolar, confortar, alentar os israelitas, para ensinar a eles que Deus pronto traeria juízo a los impíos. Não há outros profetas sendo enviados a outras nações, irmãos. Não há outros profetas fazendo isso no Antigo Testamento. O papel de Israel não era um papel tanto missioneiro, sino que a função deles era ser um grande lucero para as outras nações, para os outros pueblos. Há o entendimento que a salvação estava com Israel, estava em Israel. Então, para que outro pueblo seja salvo, não há o mandato para Israel sair das terras e plantar igrejas em outras nações. Não há esse mandato no Antigo Testamento. É para que os outros pueblos venham hasta Israel e conozcan a Deus. Os outros pueblos deveriam mirar a Israel e ver como uma nação tão pequena, tão insignificante, tinha como braço forte o verdadeiro e único Senhor. Esse era o papel de Israel, que as outras nações mirassem a Israel e glorificassem a Deus dessa gente. Ele Deus que ensinava poder, glória em meio de eles, e que as outras nações glorificassem a Deus também. Hemos visto isso em uma leitura congregacional. Eu elegi o Deuteronômio 4, porque ali em Deuteronômio 4, Moisés habla que ouvir, guardar e poner em prática os estatutos e decretos de Deus seria para o reconhecimento da sabedoria e da inteligência do pueblo, que levaria outras nações a confirmar quão justos eram os juízos de Deus e quão cercano a eles estava Jeová. Essa era a função de Israel. Esse era o propósito de Israel, era ser um lucero para atrair a los de fora, como as luzes que atraem mosquititos. Esse era o papel de Israel nesse tempo. Assim que, o problema é que depois da divisão do reino, depois da separação de Israel, em Israel, o reino do norte, Judá, o reino do sul, o que vemos é que as duas nações agora começam a perder essa ordem de Deus, olvidando de que eles deveriam ser esse lucero. Assim que quando chegamos aqui no livro de Jonás, o que vemos é uma señal de la preocupação de Deus com outras nações. É uma profecia, é um anticipo de lo que Deus haria a los outros pueblos. E isso surpreende ao profeta. Deus pede para que ele salga de Israel e vá a outra cidade predicar. Ele é o primeiro trabalho missioneiro que vemos aqui em las Escrituras. Ele saiu para anunciar o Evangelho. Jonás é pioneiro, e muitas vezes ser pioneiro não é agradável. Não há histórico de outras pessoas, tu não podes comparar tua vida com outros. É o primeiro trabalho missioneiro de anunciar o Evangelho, a palavra de Deus, a outro pueblo, a outra nação. Jonás representa muito bem o pensamento nacionalista de sua época, de seus compatriotas, o pensamento nacionalista de los israelitas em seus dias. Que Deus tem com outros pueblos? Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de la alianza. Los otros pueblos del diablo. Mucho más los ninivitas. A nosotros pertenece a alianza, pertenece la ley, pertenece el pacto. A nosotros ha sido dado el culto, las promesas, los patriarcas. ¿Qué tengo yo que ver con los ninivitas? E há muitos problemas aqui em Israel. Há muitas coisas para hacer aqui em nossa nação.
A mí da igual los ninivitas. Además, mejor sería si el destino de ellos fuera el mismo destino de Sodoma y Gomorra a esos pecadores. Me importo con los nuestros, con de nuestra casa, con nuestra familia, con nuestra iglesia. A mí da igual a los de fuera. Ese es el pensamiento, ese es el rechazo que hay en el corazón del profeta y refleja muy bien el pensamiento de los israelitas de su época. Pero hermanos, sabemos que Dios no es solo Dios de Israel. Nosotros sabemos de eso. Dios tiene ojos para otras naciones. El propósito de Dios, el propósito redentor de Dios incluye a otros pueblos. Cuando Dios llama a Abraham en Génesis 12 y hace el pacto de bendecirlo, de multiplicar la descendencia de él, de honrarlo, también habla que serán benditas de ti, en ti, todas las familias de Israel. No, todas las familias de la tierra. Serão benditas em ti todas as famílias de la tierra. Desde a aliança com Abrão, há uma promessa de bendição a todas as nações, a todas as famílias de la tierra. Israel deveria ensinar essa verdade às outras nações, pero o orgulho nacionalista, não só isso com que Israel fuera um mal testigo para as outras nações, como também hizo com que muitos de la nación encontrassem excusas para seus pecados. Somos o povo escolhido. Por supuesto que Deus não tem nada contra nós, somos hijos de Abraão. Quantas vezes vemos esse tipo de discussão entre Jesucristo e os religiosos de sua época? Jonás é a personificação de Israel de seu tempo. Ele não tem ojos para os de fora. E se pensarmos bem, os apóstolos, hasta os dias de los apóstolos, tampouco tinham ojos para os de fora. E por todo o mundo predicar o evangelho, pero queremos quedar-nos aqui em Jerusalém. Recebereis poder para ser testigos meus, pero estamos aqui em Jerusalém aún. Jesucristo, quando empezará tu reinado, ó Rei de Israel? E é trabalho de Deus em Hechos de los Apóstolos para disciplinar, para preparar, para llenar o coração desses homens de amor por as outras nações. Salgan de Jerusalém, empiecem a predicar em Judéia, Samaria, hasta os confines de la tierra. Era um pensamento comum dos israelitas, hermanos. Era um povo de Deus. Vemos essas discussões também passando com Pablo. Pablo, no livro de Romanos, nós outros tratando do livro de Romanos, hemos visto o mesmo em Romanos 9. Assim que, o que temos agora aqui, hermanos, é um profeta, e é mais um profeta, decepcionado com Deus. Aqueles que nos acompanharam nas exposições do livro de Abacuque, sabem que Jonás não é o único a quem a vontade de Deus não agrada. Eu era profeta de Israel. Nunca pensei que Deus pudesse ser isso. Deus quer dar uma oportunidade a nossos inimigos. Não vou aceitar essa tarefa. Assim que, ligamos ao ponto 4 desse sermão, é que a maldade de creyente pode ser mais grande que a maldade dos ninivitas. A maldade de creyente pode ser mais grande que a de los ninivitas. Jonás se levantou, em versículo 3, para huir da presença de Jeová a Tarsis. Não sabemos exatamente o que passava na cabeça do profeta ao sair de Israel nesse momento. Em teoria, se é para desobedecer a Deus, não hace falta sair de Israel. Quédate em Israel e não vá a Nínive. Já está. Pero el hecho que el texto habla que ele sale de Israel para huir de la presencia de Jehová pode indicar que Jonás pensava que a jurisprudência, que a acção de Deus, que a comunicação de Deus, que a manifestação de Deus era restrita ao território de Israel. Não que Deus não estava em outros sítios, não que Deus não podia ver todas as coisas, pero
como Deus tem aliança com Israel, como Deus habla com Israel, como Deus levanta profetas em Israel, salir do território de Israel, salir de los limites territoriales de la nación, para Jonás, quizá, signifique também sair do sítio onde Deus se comunicava. E naquela época era comum o conceito de los dioses territoriales, es decir, hay un Dios del mar, hay Dios del viento, hay Dios de la tierra, hay Dios de la nación específica, hay Dios de una región específica, de una nación específica. E recuerden que eu comentei do sincretismo religioso que havia em Israel, a mescla de idolatria e outras religiões que havia em Israel. É possível que Jonás pensasse o mesmo. Se salgo do território de Israel, salgo da zona de comunicação de Deus. Não olvideis, hermanos, que ele vivia em Israel, trabalhava em Israel, era profeta de Israel. Pero o pedido de Deus, o pedido do Senhor, generou tanta repulsa, repúdio, menosprecio. O prejuízo que ele tinha contra os ninivitas era tão grande que Jonás desistiu de todo. Desistiu da vida que tinha em Israel, abandonou sua vida para huir-se de Deus e ir a Tarsis. O que temos aqui no versículo 3 é toda a descrição da desobediência de Jonás, todos os detalhes de sua escapada. Descendeu a Jope, alhou na nave que partia para Tarsis, pagando sua passagem, entrou em ela para ir-se com eles a Tarsis, lejos de la presencia de Jeová. Uma vez mais, o texto habla lejos de la presencia de Jeová. Por 2 vezes o versículo menciona isso, que é mais um indicativo de que Jonás estava pensando a sair de Israel. Quanto mais lejos estou de Israel, mais lejos estou da presença de Jeová. E realmente, hermanos, ele foi lejos. Bueno, queria ir lejos, muito lejos, em uma direção completamente oposta a Nínive. Alguns estudiosos falam que Tarsis, em grego, Tartessos, provavelmente estava aqui cerca de nós, no sul de Espanha, onde hoje é a comunidade de Andalucía. E se corremos mapa do Mediterrâneo e traçamos uma linha de Andalucía, onde estaria a capital de Tartessos, com Nínive, e Nínive provavelmente estaria no norte do Iraque, nos dias de hoje. Se traçamos essa linha, vamos ver que são completamente opostos. Nínive estava a este, na direção do Oriente, mientras Tartessos, Ocidente, a oeste, 5.000 quilômetros estavam na cidade de la outra. Esse é o ponto aqui. O texto que leemos não descreve qual é a maldade dos ninivitas. Só habla a maldade deles chegou a mis ojos, assim falou Jeová. Pero não descreve a maldade dos ninivitas. Pero há uma preocupação em descrever com detalhes o pecado do creyente, a desobediência do profeta, que Deus envia outro. E eu estou lejos deles. Que envie alguém mais cerca, que esteja mais cerca deles. E eu não estou disponível. Por minha parte, quero estar lejos desse povo. Quero estar lejos desses pecadores. A maldade de Jonás é mais grande que a maldade dos ninivitas. Os ninivitas não conheciam a Jeová. Jonás sim, era profeta. Os ninivitas não ouviram Deus falar com eles. Jonás sim. Pecaram contra Deus sem conhecê-lo. Pero Jonás rechaza a palavra de Deus, o mandamento do Senhor para ele. Desafia a Deus e huye. O profeta que juzgava a los de fuera, vivendo de uma maneira mais vergonzosa que os ninivitas. Aqueles que falam que são crentes e que conhecem a Deus, fazendo coisas piores de los de fuera. Esse é o panorama inicial que temos aqui
en el libro, hermanos. Y vemos como Dios quiere enseñar una lección a los israelitas por medio de la vida de ese profeta. Y que para eso también enseñará algunas lecciones a él. Pero antes de terminar, me gustaría de apuntar algunas lecciones para nosotros también. En primer lugar, el hecho de la maldad de los ninivitas haber subido delante de Jehová nos enseña que los ojos del Señor están en todos los sitios y Dios ve la maldad de las naciones. No hay un pecado, no hay una maldad en ese mundo que Dios no conozca. Él sonda corazones y mentes de cada hombre, de cada mujer que ha venido a ese mundo, que ha pasado por esa tierra, y nadie puede esconderse o huirse de Dios para siempre. Eso debe generar un gran consuelo para nosotros, pueblo de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tienen hambre y sed de ver la manifestación de la justicia de Dios, seremos saciados. Ver la maldad a su alrededor, Dios también la ve. Ve personas haciendo maldad en ese mundo, Dios también ve. Ve las injusticias que hay en ese mundo caído. Los ojos del justo juez están en todos los sitios. Se tu não eres convertido, se Jesucristo não é Senhor de tu vida, sepa que tu maldade está delante dele Todo-Poderoso. Tu puedes intentar viver na vida sem Deus. Tu puedes intentar huir de Deus, assim como Jonás disse. Tu puedes ser como nossos padres, Adão e Eva, que pecaram e huíram de Deus. Nadie logrará huir para sempre. E um dia todos nós estaremos delante de Jehová para receber a justa paga por nossos pecados. O Cristo é apresentado em nosso lugar, ou nós responderemos a Deus por nossos hechos. Te animo que, se estás sem Cristo, arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados e vengas a Cristo. E encontre misericórdia. Nos seguintes versículos e capítulos, nós vamos ver como Jonás encontrou misericórdia em Deus. Os ninivitas encontraram misericórdia em Deus. Há misericórdia para todos nós. Arrepiéntete e vas até Cristo. Pare de huir de Deus e huyas em direção a Deus para que encontremos misericórdia e graça nesse maravilhoso Evangelho. Em segundo lugar, há um mensagem muito específico para nós outros que decidimos ser cristianos. E esse mensagem me confronta todas as vezes que leio, todas as vezes que penso nisso. E deveria realmente confrontar cada um de nós outros que falamos que somos cristianos. A primeira coisa que vem em nossas mentes ao ler esses poucos versículos que temos aqui é: como é possível que Jonás seja tão desobediente contra Deus? Como pode ele rechazar de maneira tão evidente a vontade de Deus? Pero, hermanos, dime a verdade. Dime a verdade. Tu não te ves na posição de Jonás também? Penses em la pior pessoa que tu conheces. Pense em la pessoa que mais ha hecho mal a ti. Pense na pessoa que ha hecho daño a ti. O que passaria contigo se Deus te pede para amar essa pessoa? Predicar o evangelho a ela. Orar por ela. Perdoná-la. Deus nos pede isso nas Escrituras. Estás seguros de que não huyas da vontade de Deus, assim como Jonás? Podemos estar seguros disso?
Como nosotros vemos a los ninivitas que há a nosso alrededor, hermanos. Quantas pessoas passam por nossas vidas todos os dias, nas calles, nas tiendas, no súper, nas redes sociais. Para quantas dessas predicamos o Evangelho? Para quantas delas hablamos da graça e misericórdia, do amor, da justiça do Senhor? Quando ha sido a última vez que nós derramos nessa zona de conforto, nossa Israel, para predicar aos de fora? É importante preocupar-nos com nossos irmãos, sim. A família da fé é o mais importante. Pero, temos olhos aún para Nínive? Temos olhos para os de fora? De la mesma maneira que Deus não era Deus só de Israel, Deus não é só Deus de la Ibe. Todos os dias, pessoas que estão cerca de nós morrem sem conhecer a Cristo. Como é possível que isso não afecte nossos corações? Não havia amor para os gentiles no coração de Jonás. Há amor em nossos corações. A mensagem do Evangelho, irmãos, é tão grandiosa, tão maravilhosa, tão surpreendente, que obviamente ela não é uma mensagem só para mim, só para ti, só para nossa igreja. Essa história habla do amor de Deus por las naciones, por las Nínives de nosso mundo. Para os piores, para mim e para vosotros também. Não, quando a igreja quando a IBE tenha um ministério de evangelismo, eu me apontarei para participar também. O chamado para ir a ser discípulos, hermanos, não é para a igreja como uma instituição. É um chamado para cada um de nós, individualmente, cada um de nós que conhece a vontade de Deus, conhece as Escrituras, fomos salvos, regenerados por el poder do Espírito Santo. Recuerde que he dicho, a palavra de Deus tem poder em nós. ¿Crees que somos mais merecedores do Evangelho que o vecino que a ti não te gusta? A tu jefe? Ou na pessoa de tua família que tu crees que não merece o Evangelho? Não mereça conhecer a Cristo? Nadie lo merece. Nada merecia isso. Nada merecia esse amor, essa misericórdia de Deus. Todos nós outros somos pecadores, irmãos, salvos por graça, alcançados pela misericórdia de Deus, sem mérito, sem merecimento alguno de nossa parte. Agora bem, se tu vês a ti mesmo como um pecador, assim como Jonás, não quero que tu salgas desse sítio conformado com essa situação. E isso passa muitas vezes. Hablamos que somos pecadores. É verdade. Habla a verdade, irmão. Predicador bueno esse. Hablando que nós somos pecadores. Se sou pecador, sou ele pior. Mas a mensagem do cristianismo está incompleta se paramos aí, irmãos. Se parar aí é incompleto. Se tu estás em Cristo, se participou com ele de sua morte, sua ressurreição, se Cristo é tu Senhor e tu Salvador, tu eres uma nova criatura. Tu não eres solamente um pecador. Tu eres um pecador, hijo de Deus, adoptado por Ele, regenerado, ressurreto em Cristo, selhado por Ele Espírito Santo para que não vivas da mesma maneira. A vida de Cristo está em ti, assim que vivas para Ele. Não deixe que tu mente ou tus pecados hablem qual é a tua identidade é Cristo. Desde que as Escrituras hablem qual é a nossa identidade. Se somos cristianos, temos nova vida, somos novas criaturas, hemos ressurrecto com Jesus Cristo. Não se conforme com o hecho de que tu eres pecador. Se hemos muerto al pecado, como viveremos aún en él? Romanos 6.
Terceiro, Jonás representa a desobediente, infiel, impiedosa Israel. Jonás representa os pecados de um pueblo que conheceu a Deus, pero não vivia de acordo com a vontade de Deus. Pero há alguém, hermanos, que representa a verdadeira Israel. Há alguém que, diferente da desobediente Israel, obedeceu perfeitamente a vontade de Deus. Alguém que deixou sua pátria celestial para barrar a nossa Nínive aqui e entregar sua vida por ela. Se a Jonás não lhe importava o perdido, Deus ensinou tanta preocupação que enviou a seu Hijo Jesucristo para o resgate por meio de sua vida, morte e ressurreição a esse perdido. Se Jonás não estava disposto a pagar o preço para anunciar o evangelho aos ninivitas, Deus pagou um preço de sangre por nós. Hermanos, todos nossos falhos, todos os falhos que nós vemos em nós mesmos e vemos representados na vida de Jonás são eclipsados pela obra perfeita de Jesus Cristo. Que vayamos a Ele para encontrar o descanso para nossas almas. E por fim, para finalizar, o personagem principal do livro não é o profeta, não são os israelitas, não são os ninivitas. Só conhecemos esse livro porque Deus revelou sua vontade. Só conhecemos porque vino palavra de Jeová a las naciones. Legou a nós. Será que estamos dispostos a ouvir o que Deus quer dizer a nós? He comentado que muitas vezes a vontade de Deus é difícil. Não parece agradável, não suena agradável. Mas primeiro, Deus nos ajuda e Deus nos capacita a caminhar da maneira que agrade a Ele. Temos nova vida em Cristo e por meio do Espírito Santo, Deus está operando santificação em nós, cambiando nossas vidas, transformando nossas mentes e nossos conhecimentos para que aceitemos a buena, perfeita e agradável vontade de Deus. Pode não ser agradável para ti, porém é agradável para Deus. E se é agradável para Deus, Deus, em trabalho de santificar a nós, hará com que seja agradável para nós também. É difícil lutar contra seus pecados? Valdrá a pena. É difícil rechazar malas amistades? Valdrá a pena. É difícil rechazar os prazeres desse mundo? Valdrá a pena. Pablo habla a los filipenses, aún estimo todas as coisas como pérdida por la excelência del conhecimento de Cristo Jesús, mi Senhor, por amor del qual he perdido todo, lo tengo todo por basura para ganhar a Cristo. Que tu encuentres prazer em Cristo, que em meio das dificuldades e lutas contra tu própria vontade, que encontremos prazer em Cristo. A mensagem positiva do Evangelho é que temos vida em abundância em Ele. Que Deus llene nossos corações da persona de Cristo para que veamos que todo o que esse mundo pode oferecer-nos é basura, é pérdida comparado a ganhar a Cristo. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, te damos as graças por tu palavra. Te damos as graças por tu revelação, Deus. Te damos as graças por o maravilhoso evangelho que vemos nas páginas das Escrituras. Por tu amor, por tu graça, por tu misericórdia, por tu entrega, Deus. Por o preço que o Senhor pagou para salvar a nós outros pecadores. Que desejemos a Ti cada vez mais, Senhor. Que desejemos conhecer cada vez mais a Ti. Que esse amor e essa misericórdia que o Senhor ensinou a nós outros e que alcançou a nós outros, que nos alcançou, Deus, que seja o motor, a força para que nós outros também ensinemos misericórdia, graça, amor ao perdido. Dá-nos um amor, Deus,
ao prójimo, um amor verdadeiro ao prójimo, que se importa com as vidas das pessoas que estão a nosso alrededor. Que estemos llenos de Cristo e que dessa maneira podamos falar com alegria de Ti. Bendiga nossas vidas, Deus. Te damos as graças por aunque seamos pecadores, o Senhor é misericordioso com nossas vidas e sabemos que, se não conhecemos a Ti, podemos encontrar misericórdia em Ti, Deus. Que Tu amor, que Tu graça llene nossos corações e nossas vidas. Que o Senhor bendiga cada dos hermanos meus aqui dessa igreja e que podamos cada dia mais reflejar Tu glória ao mundo, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.